Abrindo as Bíblias já, nós já vamos ler a Escritura. Em Mateus, no capítulo 23, verso 25 e 26, depois nós vamos ler também na carta aos Gálatas. Eu estou um pouco abatido, meio cansado, porque passei praticamente a noite em Virgília, né? Eu estava tentando velar os peixes, mas eles não quiseram vir para mim. Quase não dá tempo para pescar de dia, fui arriscar ontem pescar à noite, mas também não peguei tantos. Cansou um pouco o físico, mas ajudou um pouco a mente, né? Graças a Deus. São Mateus, capítulo 23, verso 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Agora nós vamos ler Gálatas, né? Capítulo 2, versos 6 e 7. Nós vamos falar nesta noite sobre a falsa aparência. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa iguais tinham sido em outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro a da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim com eficácia para com os gentios. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Graças a Deus. Nesta primeira leitura, meus irmãos, Jesus fala algo aqui que às vezes nós deixamos passar desapercebido. E eu meditando e orando a Deus sobre esse culto de hoje, e esse tema não me saiu do coração. E eu tenho certeza que muitos de vocês oraram e precisam ouvir isso nesta noite. Porque eu creio que Deus, como estamos aprendendo aqui nos domingos, Jesus é o supremo pastor. E Ele é o que apacenta verdadeiramente a sua alma. E isto através da sua santa palavra. Então Ele usa um dom, um ministério, para através disso falar com você, ajudar você. Então não se preocupe. Quando você tiver uma necessidade, é só orar. Ele vai falar a altura dela, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato. Engraçado isso aqui, ó. Ou interessante, para que também o exterior fique limpo. Isso quer dizer que se você limpou o interior, o exterior vai ficar limpo. E às vezes, nós trabalhamos ao contrário. O profeta, irmãos, pregou várias mensagens, na qual ele fala dos sentidos da alma e dos sentidos natural. Os 5 sentidos natural que nos acompanham. Que é a visão, audição, tato, olfato e paladar. Então, são 5 sentidos que fazem com que você viva aqui neste mundo no qual nós estamos vivendo. E você tem um pouco de contato com as coisas, como o tato, contato visual, né? Você pode se comunicar com as pessoas através da sua fala, você pode cheirar, você pode ouvir. Então, é a coisa natural. E nós somos levados muito por isso aí. Só que no espiritual isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas às vezes nós vivemos tão imbuídos aqui que nós queremos que as coisas funcionem segundo a nossa maneira de ver. Tanto é que às vezes nós afirmamos, não, irmão, eu não vejo assim. Não, irmão, eu não entendo assim. Essa não é a questão. A questão é como Deus vê isso.
E você tem que aprender a ouvir internamente. Você tem que aprender a ver internamente. Você tem que aprender a sentir internamente. Você tem que desenvolver os sentidos da alma. Porque o do corpo nós temos, né? Ele se desenvolve automaticamente pelo curso da natureza. Como a criança que vai na escola e começa a pegar o lápis e fazer o risquinho, fazer a bolinha, até que o seu tato desenvolve. Quando ele é pequenininho, não consegue pegar a colher direito para comer, pega tudo torto, derruba do prato, não consegue pôr na boca. Mas chega uma hora que aquele é com tanta facilidade que ele vai pegar os talheres, vai pegar a faca e o garfo, e ele vai cortar com tanta habilidade que... Mas por quê? Porque o próprio curso da natureza fez com que ele desenvolvesse. E a mesma forma é no espiritual. Chega um tempo que você tem que ter habilidade para você sentir quando é que Deus está falando com você. Correto? Eu não sei se você já tem essa habilidade, mas é uma coisa boa. Quando você sente que aquilo é para você, que é Deus que está ministrando você. Você não deve apenas ficar aí à mercê do que você acha e você pensa. Você tem que aprender a ouvir de Deus, sentir de Deus. É um sentimento, é algo como se você tocasse ali. É como se você apalpasse ali. E aí você não tem dúvida. Por isso o profeta diz que a fé, ela é uma substância. Estou entendendo? É algo que quando ela ancora na sua alma não resta mais dúvida. Você sabe que aquilo é aquilo e acabou. Mas vamos andando aqui. Agora, a falsa aparência, como Paulo diz aqui em Gálatas, que é o que nós vamos focar aqui, nós vamos ler algumas escrituras a mais, nós vamos ler também a mensagem. Ele disse, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo. Agora, por que tinham sido em um outro tempo? Quando você conquista uma aparência, ou seja, tudo que é limitado a essa dimensão na qual nós vivemos, ela é temporária. A sua aparência física é temporária, porque você vai envelhecer, você já não vai ser mais o que você era. Correto? Uma planta que você planta lá, quando ela floresce, é temporária. Ela é bela hoje, amanhã pode já estar murchando e já não ser mais bela como era. Ela tem o seu auge. Coisas que um ano atrás para nós era, como diz a molecada de fora, era show, era bela, era bonito, hoje já não chama mais a sua atenção. Agora por quê? Porque são coisas temporárias. São coisas que hoje é, amanhã já não é. Agora, a aparência espiritual, quando ela vem de Deus, Deus não tem nada temporário. Ele é eterno, irmãos. E tudo que é de Deus dura para sempre. Então por isso é que a santidade nossa tem que vir de Deus. A nossa justiça tem que vir de Deus. Porque quando vem de Deus, e quando isso conecta de dentro para fora, acabou. Agora, o interessante é que essas coisas não vêm com aparência. E aí onde é que nós cometemos os nossos enganos? Porque nós queremos algo que nos chama a atenção, e Deus não chama a nossa atenção do jeito que nós queremos ser chamados. É maravilhoso. A mesma Bíblia que está aqui é a mesma Bíblia que está no tablet. Então eu separei aqui, porque aqui é mais fácil de eu manusear. Eu fazer o manuseio, perdão. E aí, nós vamos lendo aqui. Por que o mundo não consegue captar o verdadeiro evangelho? Porque o verdadeiro evangelho é a introdução do reino de Deus. É o reino dos céus. Mas por que a maioria dos religiosos, eles passam por cima, passam desapercebidos e não conseguem captar? A maioria dos crentes, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque eles querem algo que enche os seus olhos. Eles querem algo que o seu sentido natural faça se sentir bem com aquilo, quando na verdade isso aqui não tem nada a ver, é lá dentro que tem que sentir bem. Muitos de vocês aqui, por certo, está cansado, exausto, trabalhou a semana inteira. Mas você não deve dar ouvido para esse para o lado de fora. Por que nossos irmãos não veio tocar hoje? Porque no mínimo estavam mortos de cansado. E é entendível, olhando pelo lado natural. Mas se tivesse vindo, quando eles fossem embora, eles iam louvar a Deus e disse, olha, ainda bem que eu fui.
porque Deus abençoou, porque Deus me ajudou. Mas por quê? Porque você não está olhando o lado natural. Por isso que a fé desafia a não você olhar o que você está vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. É algo interior. Mas antes de nós entrarmos nisto, eu mesmo no início da minha fé eu sofri um pouco porque às vezes eu queria ver as coisas. Eu por natureza, talvez eu não consiga pronunciar a palavra certa, né? Mas eu gosto de tudo perfeito, isso está em mim, eu não consigo fazer nada mais ou menos, eu não consigo aceitar coisas mais ou menos. E hoje Deus já me deu mais paciência, mas já fiz muitas pessoas sofrer que convivem comigo, porque eu sempre gosto de ver as coisas perfeitas, as coisas bem feitas, o que é para ser feito é para ontem, não é para amanhã, era para ontem, então tem que ser feito, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Só que tem um detalhe, meus queridos, quando se trata das coisas de Deus, não compete a isso. Como nós estamos falando aí, estudando já 4 domingos sobre a questão do evangelismo, etc. E estamos felizes com a mobilização dos irmãos, mas você tem que saber que isso aí é a sua parte. Como às vezes varamos aí anos pregando no rádio, para batizar aí por ano aí 16, 17, 18, 20, 22 pessoas, dentro de um ano. E você passa o ano inteiro pregando, em 2, 3 programas de rádio, às vezes para colher aí 18, 20 almas. Mas por quê? Porque muitos passam anos ouvindo, 5 anos, 6 anos, 7 anos, analisando, estudando. Agora o que é aquilo? É Deus trabalhando lá dentro. Não importa o que a pessoa fala. Tem pessoas que se desmoronam diante de certas circunstâncias porque ele fala assim, pastor, mas eu já orei, eu já pedi, eu estou desanimado porque não... Mas espera aí, você está desanimado pelo que você está vendo? Pelo que você está percebendo? Você está errado. Não é pelo que você vê e o que você percebe. É o que Deus vai fazer através daquilo. Esse foi o mal de Israel. A aparência. Quando eles chegaram em Cades Barnea, que Deus pediu que eles enviassem um de cada tribo e fosse espiar a terra, a aparência mataram eles. Porque chegaram lá e eles viram os filhos de Anak, aqueles homens de mais de 3 metros de altura. Homens que talvez um braço de um, se desse um murro em 10 judeus, mataria numa pancada só. Então eles viram multidão daquele povo e ele disse, nós somos que nem gafanhoto na vista deles. Você veja bem, o que é um gafanhoto diante de um homem? E isso foi o que eles expressaram, nós somos igual gafanhoto na presença deles. A cidade desses homens são muradas. Em outras palavras, o muro é tão largo que tem casa feita em cima do muro. Como é que nós vamos penetrar nisto? Aparência! Pastor, mas como é que eu vou conseguir isso? Pastor, mas como é que eu vou conseguir aquilo? Não vá pela aparência, ela é falsa. Isso derrubou eles. Isso matou eles. Mas eles esqueceram que Deus disse, eu vou vos colocar naquela terra e adiante de vós eu vou enviar o vosso terror sobre eles. Como é que o lado oposto trabalha, irmão? Como é que ele trabalha? Eu não sou céptico e nem sou fanático. Eu creio que as coisas têm um centro. Eu fui criado no meio de uma família supersticiosa. Uma família que não buscava Deus quando precisava de alguma coisa, buscava benzedor, trabalhos, seja da direita, como eles falavam, ou da esquerda. E vi coisas de arregalar o olho, que são feitas e são feitas. Não vem dizer que não existe o outro lado, não, que existe o outro lado. E às vezes, um trabalho que é feito para uma pessoa, faz aquela pessoa mudar da casa, faz um homem se separar de uma mulher, faz uma mulher se separar de um homem, com um trabalho que é feito. E o que faz o trabalho lá, que recebe as incorporações lá, ele não vai lá ficar falando e fazendo a cabeça de ninguém, não. Ele faz o trabalho e o espírito vai lá. É o demônio que vai lá perturbar.
Só que nós, como cristãos, nós esquecemos que não é a nossa língua que vai resolver as coisas. Não é a nossa murmuração que vai resolver as coisas. É nós dobrarmos o joelho e dizer: Jeová, vai lá! Porque é Deus que tem que ir lá. É Deus que tem que ir naquela situação. Mas você quer resolver do seu jeito. Aí você vai murmurar, você vai reclamar, você vai dizer que é isso, você vai dizer que é aquilo, você vai dizer porque assim não dá, porque, meu Deus, porque a coisa está difícil, porque eu não consigo, porque eu não... E outra, pastor, o senhor viu, ó, aconteceu isso, agora já aconteceu isso. Para de ficar olhando o que o teu olho vê. Principalmente hoje, relativamente a essa questão de casamento. Nós estamos vivendo um tempo complicado. Muito complicado. O nosso país passou de uns 15, 20 anos para cá por uma transformação por causa da mídia e tudo. Isso reflete também dentro. Não tem jeito. Reflete. E as pessoas tudo hoje, não, para mim não dá mais. Para mim não dá mais. Para mim não dá mais. Não, para mim já chega. Para mim não dá mais. É claro. Em vez de orar, fica aqui o dia inteiro nisso aqui, ó. Como é que vai dar? Por que não ora? Se a mulher está atormentada, se a mulher está problemática, por que não ora? Deus, entra no coração dessa abençoada, fala com ela, muda ela, trabalha nela, e você vai ver o que acontece. O Senhor entra nele, trabalha nele, muda este homem, Jesus, faz alguma coisa por ele. Agora, ora e espera no Senhor com paciência. Mas não, para mim não dá mais, para mim não dá mais, para mim não dá mais. É claro, está sobrando opção aí fora, né? Eu quero ver a hora que tiver que encarar isso aqui, ó. Opção nós temos muito. Não dá, passa para frente, vamos atrás de outra. Se não dá para servir a Deus bem servido, vamos arrumar um lugar aí que sirva mais ou menos. Agora o problema é o seguinte, é quando chegar no final da estrada. E nós vamos chegar mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar lá. Mas antes de chegar ao final da estrada, vamos pedir que Deus vá na frente. Amém? Então, o reino dos céus não é recebido por quê? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Eu soletrei para ficar bem claro. Se alguém está esperando, porque você sabe o que você vê na igreja? Você vê os pecados, você vê as quedas, você vê os defeitos. Mas a parte onde Deus está aperfeiçoando, só espiritual vê. Porque o olho natural não vê. Você sabe o que nós vemos? O que o nosso olho consegue enxergar. Nós vemos uma irmã que parou de cortar o cabelo, aí nós, louvado seja Deus, amém por isso. Nós vemos uma irmã que se veste decente, aí nós glorificamos a Deus, louvado seja Deus, porque nós estamos vendo. Mas e aqui, quem vê? Quem vê lá dentro? Só tem um que vê. E esse é Deus. Só Deus sabe se lá dentro está limpo e aqui fora também está limpo. Então vamos pedir que Deus vá lá dentro. O reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Então, irmão, o reino de Deus chegou aqui, porque a gente olha assim, só vê Deus porque é uma benção, irmão, mas é porque você está vendo? E a sua alma diz o quê? Você já notou que tem pessoas que você não dá um centavo por ele? Ele não tem aparência nenhuma, inclusive religiosa. Mas quando você chega perto dele, você se sente bem? Você sente aquela suavidade na pessoa? Você sente aquela paz na pessoa? E já tem pessoas que ele não tem boca para nada, mas você chega perto dele, você não consegue ficar 10 minutos. A boca não fala, mas o coração e a mente não param 1 minuto. Deus nos ajude.
Vamos orar mais. Vamos buscar mais nesse aspecto, amém? Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está aqui nesta noite. Mas quem é que consegue ver? Quem não olha pela aparência. Não olha com esse olho aqui, mas olha com aquele olho lá de dentro, do espírito e da alma. Aquele que diz o profeta que a pessoa pode estar até errado na doutrina, mas certo no espírito. Como aquela mocinha nova batizada que tocava como a irmãzinha estava tocando, ainda com o cabelo curto, com a sainha não muito comprida, e alguém questionou e o profeta disse, ela tem um bom espírito. Ela é um bebê na fé. Não estou falando de crente que já dá para dar lição. Me desculpa. Não estou falando de vovós na fé que ainda não veste curto. Era um bebê na fé. Ou seja, uma pessoa recém-vindo a Cristo, que ainda estava gatinhando. Não é verdade? O profeta diz, mas ela tem um bom espírito. Você consegue ver o bom espírito das pessoas? Tem gente que não consegue ver um bom espírito numa pessoa. Ele só vê o que o olho dele vê. Não, irmão, aquela irmã ela é crente. Mas por quê? Por causa do olho, do que ele está vendo. Mas o espírito dela, você consegue ver o espírito da pessoa? E o profeta disse, converse 5 minutos com ela e você vai captar o espírito dela. Por isso ele disse aqui, que nós acabamos de ler, né? Lucas 17, 20. Agora em João 7, 24 ele diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Eu já fui tão decepcionado com a aparência. Como diz o ditado comum, eu já postei minhas fichas em tantas pessoas que eu olhava e disse, não, irmão, ali, como diz ali era o Eira, ali, que... Tempo atrás nós tínhamos um ditado aqui, né? Aqui não pica-pau, aqui é aroeira, né? Porque o pica-pau é esse pássaro que fica picando os morangos de cerca, os pau podres, né? Tinha gente que falava, aqui não pica-pau, aqui é aroeira, por causa do desenho do pica-pau. Aí tem muitos aí que você olha a aroeira, o pica-pau bate, o bico dele vai inteiro, só na primeira batida. Que Deus nos ajude. A aparência pro lado de fora é que nem esse forro que é PVC, né? É plástico. Mas ele é tão bem pintado, você olha assim, parece que é um pinus, né? Você acha que é pinus, mas você chega bem de perto, você vê que não é pinus. É uma falsa aparência. Lá vai de novo. Vocês estão prontos? É que nem igual algumas abençoadas que você encontra por aí, vê as fotos dela. Você tem que olhar bem mesmo, você reconhecer que tão linda que é, mas é só massa corrida e maquiagem. É uma falsa aparência. Mas a hora que ela levanta cedo, que ela olha no espelho, será que é eu mesmo? Tem uma apresentadora de programa de televisão aí que a filha deixou escapar uma foto. Hoje a internet é uma desgraça, né? A filha deixou escapar uma foto dela, sem a maquiagem. O que é aquilo? Você vê a senhora com quase 70 anos de idade, você olha nela assim, parece que não tem uma ruguinha, parece que é toda no lugar. Mas sem a maquiagem, meu querido, você fala assim, não, eu não conheço essa pessoa. Isso é uma falsa aparência. E a mesma coisa aquele cristão, quando ele chega em público, ele ora, mas ele ora que você fala assim, eita, se eu chegasse pelo menos perto. Prega que nem um arcanjo, canta igual um serafim. Mas é só uma aparência. Agora disse Paulo, os que diziam ser alguma coisa, que outrora já foi, mas por quê? Porque tem coisa que nós fazemos, criamos aquela imagem, criamos aquela aparência. É por isso que vocês me perdoam, mas eu sou muito criterioso com isso. Eu não deixo ninguém criar nenhuma imagem em volta de mim.
Eu já sempre falei, se você disser por aí que eu sou um grande homem, você vai se decepcionar. Porque só tem um grande, esse é Deus. Pode parar com essas conversas, porque não existe grande homem. Amém, meus queridos? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vamos seguir mais um pouco. Segundo aos Coríntios 5, verso 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, quando você encontrar uma pessoa e o diabo começar a mostrar os defeitos daquela pessoa, você procura não ver eles. Você fala, Satanás, eu não vou por esse aqui não. Deixa eu conversar um pouco com essa pessoa. Deixa eu ficar perto dela um pouco. Aí depois que você vê, que você analisar, você diz, não, tem um bom espírito. E aí é a hora de você começar a trabalhar, orar por ele. E o que é uma pessoa que tem um bom espírito? Pessoa humilde, na aparência, humilde mesmo de espírito. E o que é uma pessoa humilde? Uma pessoa que aceita ser ensinado, uma pessoa que aceita quando está errado, uma pessoa que não questiona quando é chamada a atenção. Se questionar, questiona de uma maneira educada. Isso é humildade. Agora, uma pessoa que quando você chama a atenção dele, ele sobe a serra, que quando você repreende ele, ele fica uns 2, 3 dias emburrado com você, está faltando humildade aí. Agora disse Paulo, para que não gloriamos de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, se alguma coisa nós tivermos que ver nas pessoas, vamos olhar agora do que o coração está cheio, é o que a boca fala. Às vezes é um bom coração, mas precisa ser limpo. E aí é só você falando, como eu estou falando. Os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Começa a conversar com essa pessoa, capta o espírito dele e começa a derramar a palavra ali dentro. Porque às vezes, em vez de ter ali o Espírito Santo, tem um espírito de igreja ali dentro. Tem um espírito nacional ali dentro. Tem um espírito de ismo ali dentro. E você começa a falar da palavra, ele começa a repugnar, ele começa a se enojar, porque está cheio de outra coisa lá dentro. É a mesma coisa de uma pessoa que está com o estômago cheio e você quer dar comida para ele. A comida pode ser boa, ele vai repugnar. Falsas aparências. Colossenses capítulo 2, verso 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha o serviço. Com pretexto de humildade e com culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Você notou? Não é que cresce, vai crescendo. Ou cresceu, vai crescendo. Porque aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos rudimentos do mundo, aqui é que está, voltando à questão da libertação. Quando você tiver alguma coisa ruim que você sabe que você faz e que aquilo não agrada a Deus e você não consegue se vencer, parar com aquilo, para de ficar lutando com aquilo. Para de ficar prometendo que amanhã você não vai fazer mais, porque você termina fazendo. Mas vai lá na raiz da situação. Dobra o seu joelho e diga, Senhor, tira esse desejo de mim. Limpa o interior do copo. E você vai ver que o exterior vai ficar limpo. Entendeu? Mas você tem que reconhecer que você está errado e aceitar que está errado e lutar contra aquilo. Mas não lutar você lutando, porque você não vai conseguir, porque
às vezes, pode ser até um espírito, e você não vai lutar com o espírito e vencer se Deus não estiver com você. Você tem que pôr Deus naquela causa. Você deve dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, faça isso por mim. Aqui no fundo, lá naquele lugarzinho que só o Senhor conhece, o Senhor sabe que eu não quero fazer isso. Eu não desejo isso. E eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor arranque isso para mim, que o Senhor resolva isso para mim. Por isso que diz a Bíblia: se pelo Espírito mortificardes os vossos membros que estão na carne, pelo Espírito. Porque fora disso é isso que nós vamos chegar aqui, ó. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança como se vivesse no mundo? Se fizer isso, vai levar 10 meses de banco. Se fizer isso, não vai fazer isso mais. Se fazer aquilo, só ordenanças. Tais como: não toques, não proves, não manuseis, os quais coisas todas perecem pelo uso. Por isso que ele disse: alguns que no outro tempo tinham aparência, mas agora não tem mais. Quando você vê um irmãozinho novo batizado, que ele se torna santo do dia para a noite e fica ferroando todo mundo, pode ter certeza que já já aquela flor vai murchar, aquela aparência vai embora. E na verdade ele vai ver que foi ele que conseguiu aquilo, porque se fosse Deus que tivesse dado para ele, ele não ia cutucar ninguém. Porque para ele conseguir aquilo, Deus fez ele ralar, Deus fez ele se humilhar, Deus fez ele sofrer. Então, quando ele vê alguém, ele vai ter misericórdia e dizer: oh, meu Deus, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Mas esse que fica aí só ferroando todo mundo, não é porque ele é santo, é porque às vezes a natureza dele ajuda ele a ser daquele jeito. Ele tem um espírito forte. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenança como se vivesse no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Porque existem certas disciplinas, irmãos, que não é de Deus. Por isso que você não pode se fiar nisto. São coisas que é a parte humana da pessoa. Estou entendendo? Nós temos aí uma nação que é exemplo nisso, a nação japonesa, que é uma nação milenar que vieram trabalhando com ela, e o povo já ajuda a natureza deles. São um povo exemplo em educação, é uma coisa incrível. É um povo tranquilo. No entanto, nós brasileiros, só Deus na causa, né? Mas o que é? E outra coisa, 5% apenas do povo do Japão é cristão. 5%. Então vai dizer que aquela educação, que aquela maneira de não pôr nada do que é ninguém, de respeitar o que é do próximo, aquilo é Deus? Não. É uma doutrina, é um ensinamento que recebe desde criança. Estão entendendo? É algo que impregnou ali, é como um sistema militar. A pessoa vai para a academia militar e ele fica ali, eles impregnam aquilo ali, é que nem certas religiões aí. Põe na cabeça da pessoa que fora daquela religião não tem salvação. E a pessoa ouve tanto aquilo. Chega uma hora que ele fala assim: é verdade, não, é aqui mesmo. E aí, para tirar aquilo fica difícil, só Deus. A quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. A pessoa fica satisfeita porque ele consegue fazer aquilo, e às vezes fica rotando alto porque consegue aquilo. Ah, irmão, desde que eu me tornei crente, eu sou assim, e a Bíblia diz que aquele que gaba a si mesmo é falta de entendimento. Mas quando é Deus que faz, a pessoa fala: olha, meu irmão, se você vê alguma coisa aqui, é porque Deus fez.
Deus fez, porque, vou falar, não é fácil não. Tá bom? Cuidado então com a aparência. Agora não vai a outro extremo. Foge da aparência do mal. Na mensagem necessária vos é nascer de novo, para nós encerrar, parágrafo 121, o mensageiro diz: falsos profetas trazem falsas palavras. O que fazem eles? Têm falsas sensações. Os falsos profetas retêm o suficiente da palavra verdadeira para ser falso. Porque uma pessoa, para ser falso, um verdadeiro falso, ele tem que ter uma boa porcentagem do verdadeiro nele, senão ele não engana. É por isso que eu falo para vocês, não é criticando. Para mim não me importa, eu posso chegar na casa de uma pessoa, ver um quadro do profeta na sala, outro na cozinha, como eu já vi até uma cama, na cabeceira da cama, desenhada a um lado a foto do profeta com a coluna de fogo e do outro lado o rosto de Cristo segundo o Ralph, na cabeceira da cama. Alguém está naquele quarto e diz: meu Deus, esse irmão... Para mim não me importa se você carrega no chaveiro, se você carrega, tem 3 fotos no carro, se você tem... Tudo que o profeta teve, você tem. Até a marca de carro que ele usar, você usa, porque você quer imitá-lo em todos os aspectos. Isso é uma coisa boa. Agora eu quero ver se o Espírito que trabalhou nele está trabalhando em você. Se as suas atitudes batem com a dele. Porque se eu tivesse condição de dinheiro, eu poderia comprar uma casa de frente com o túmulo que Jesus ressuscitou, e todo dia lá deitar naquele túmulo. Será que vai adiantar alguma coisa? Podia comprar o horto lá do Getsemane, só para mim orar lá, para receber a unção que ainda está lá. Será que vai fazer alguma coisa? Não, meus irmãos. Judas comeu com Jesus, Judas andou com Jesus, ele teve o melhor pastor, ele teve o melhor amigo, ele teve o maior ensinador, e no entanto não resolveu nada. A questão é aqui dentro. E no entanto, muitos, como no caso de Lutero, como no caso do profeta de Deus, nasceu numa família de bêbados, irreligiosos, mas tinha semente lá dentro. Deus tocou lá dentro e Deus fez a obra. Lutero também veio de uma família religiosa, e quando alguém criticava e dizia que tinha que ter uma descendência, né? Ele sempre falava assim: então o diabo não poderia ser diabo, porque ele era filho, ele foi criado por Deus, ele era filho de Deus, como é que ele se tornou um diabo? Isso não tem nada a ver, meu querido. Deixa eu encerrar aqui. Eles costumam não aplicá-las, mas a Bíblia diz, você quer anotar a Escritura sobre isso? 2 Timóteo 3, veja, o falso profeta tem o bastante da palavra verdadeira para torná-la falsa, porque a Bíblia diz que eles têm forma de piedade, falsa aparência, forma de piedade. Para se ter uma aparência de piedade, você olha naquela pessoa, você diz: meu Deus, isso não mata uma mosca, isso é santo. Aquela aparência. Vocês já viram aqueles adesivinhos de Maria que eles pregam no carro, com aquela cara assim? Parece que Maria, como ele diz, nasceu imaculada e foi. Meus irmãos, a Bíblia diz que Elias, aquele que foi numa carruagem de fogo, entendeu? No redemoinho lá que Eliseu gritou: meu pai, carruagem de Israel, etc, etc. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. E vem Salomão na sua oração, a qual Deus respondeu, ele diz: não existe homem que não peque. Salmo 39, verso 5, por mais firme que o homem esteja, ele é a vaidade da cabeça aos pés. Não tem boca. Estou entendendo? Todos nós necessitamos do sangue de Jesus Cristo 24 horas por dia. Para se ter uma aparência de piedade, eles têm que ter parte disto em verdade, uma aparência de piedade, porém negam o poder dela. O poder de quê? Para tomá-la reta, sem desviar para lá, sem desviar para cá.
ser diferente, servir a Deus, não ir a danças e coisas do mundo. A Bíblia condena não cortar os seus cabelos, como diz os falsos profetas. Não faz nenhuma diferença. Claro que faz. A Bíblia diz que faz. Amém? Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer a Deus. Eu tenho certeza que de agora em diante ninguém vai mais confiar na aparência natural. Amém? Agora para frente, nessa igreja, as moças que não têm aparência vai casar tudo. Os moços que não têm aparência vai casar tudo. Que ninguém vai confiar mais nisso. Amém? Vocês vão para a feira, vocês vão comprar os tomates mais feios, porque ninguém quer aparência. Porque às vezes aquele bonitão está cheio de agrotóxico. Mas eu quero ver, é os primeiros que vai. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua misericórdia. Obrigado por tua graça. Obrigado por esse pequeno aprendizado. Não deixa-nos confiar na aparência, Senhor. Ela passa, ela é temporária. Mas deixa-nos fiar e confiar em Ti. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Agora leve-nos em paz e que essa boa paz nos acompanhe, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém.